Nas últimas semanas, meses, todos nos vimos um pouco gregos. Uns a favor. A Grécia é o berço da democracia. A receita da austeridade infligida pela Troika errou em toda a linha. A Grécia não falhou. Foram obrigados a falhar. Então um pouco contra. Aqueles gregos, os preguiçosos, não querem trabalhar. Pior, não cumprem aquilo que prometem. Provavelmente, o melhor para todos é mesmo que eles saiam do euro. Cara Toastmaster, caras e caros membros, convidados. Se tivessem que ter votado no referendo passado, dia 5 de julho, teriam votado ORRI, não, ou NAI, sim. A minha informação baseia-se em gregos, porque são eles que no final do dia vão ter que arcar com as consequências. E que têm uma base científica ligada à economia. O ex-ministro das Finanças, Varoufakis, no seu blog pessoal, poucos dias antes do referendo, colocou alguns pontos do porquê que os gregos deveriam dar um grande não à Europa. Ele colocava o seu enfoque essencialmente na dívida, na enorme dívida, na dívida impagável. Acusa os credores de não quererem diminuir esta dívida e querer que sejam os mais vulneráveis, os pensionistas, a pagarem. Diz que também não é o único que acha que a dívida é impagável. O próprio Fundo Monetário Internacional, o Governo dos Estados Unidos, governos de outros países, economistas isentos e o próprio Eurogrupo, no final de 2012, referiu esse facto. Acusa os credores de estarem a fazer chantagem. O encerramento dos bancos é apenas uma consequência disso. Mas os gregos podem estar descansados. O dinheiro está salvaguardado e a posição da Grécia no euro e na zona euro não está em questão. Do outro lado, temos 246 professores de economia de escolas e universidades gregas que assinaram um pequeno documento onde diziam que se deve acabar um bocadinho esta linha de extremismo. É necessário aunar o país para que possam recuperar a credibilidade, possam ganhar o respeito dos parceiros internacionais e focarem-se naquilo que é importante, o crescimento económico. Para eles, o que está em causa é a permanência ou não da Grécia no euro. E segundo eles, a saída da Grécia do euro seria catastrófica. Menos turistas gregos, a recessão muito pior, o desemprego iria disparar, os produtos de bens de necessidade, primeiras necessidades, iriam escassear, 70% destes bens são comprados ao exterior. Alguma insurreição nas ruas e os fundos estruturais de Bruxelas deixariam de vir. Um caos. Para estes 246 professores de economia, um mau acordo seria sempre melhor do que a saída da Grécia da zona euro. Uma pequena reflexão para concluir sobre solidariedade. Fala-se muito da falta de solidariedade da Europa para com a Grécia. Mas a verdade é que nos últimos 4 anos, apenas a Europa e o Fundo Monetário Internacional financiaram a Grécia. Financiamento este que permitiu que se pagassem salários e pensões superiores ao que se pagam na maioria destes países que ajudam a Grécia. A Grécia já beneficiou de 2 pacotes de ajuda. 240 mil milhões de euros. Mais de 3 vezes do total que foi pago a Portugal. O terceiro pacote que se fala, só por si, é superior aos 76 mil milhões que Portugal recebeu na totalidade. Para além disto, em 2012, tiveram algo único. Foi-lhes perdoado 107 mil milhões de euros. Mais também do que deram a Portugal, e Portugal terá que pagar até o último cêntimo. Quem perdoou este valor foram foram investidores privados, essencialmente bancos franceses e alemães, aqueles que se diz que foram os maiores beneficiários deste resgate à Grécia. Mas, na verdade, perderam 53% daquilo que emprestaram e que contavam a receber.
as taxas de juros que dão à Grécia são inferiores a que paga qualquer um dos outros países resgatados. E o que paga a maioria dos países que estão a ajudar a Grécia. Fala-se muito da reestruturação, mas a verdade é que a Grécia não pagará um único euro à Europa até 2022. Os juros tiveram um período de carência de 10 anos e os prazos para a amortização de capital foram estendidos em cerca de 30 anos. É impossível reduzir o zero. A Grécia teve condições muito mais benéficas de qualquer dos outros países intervencionados. Deixo agora aqui um pequeno espaço para 2 a 3 questões que tenho. Voluntários. Talvez uma explicação desse gráfico que eu estou com dificuldade em compreender. O vermelho é o total dos empréstimos que são feitos a Portugal. Comparação, temos em amarelo mais torrado a totalidade dos empréstimos que foram feitos à Grécia. Em 2010, 110 mil milhões. Em 2012, a crescer mais 130 mil milhões. E agora, fala-se em cerca de 90 mil milhões. E o amarelo mais claro é o perdão da dívida que foi efetuado, 107 mil milhões. É um bocadinho para se ter a proporção. Qual é que é a fonte desses valores? A fonte destes valores são notícias de jornais. Força. E qual é a relação entre esses empréstimos da banca e os partidos políticos alemães e franceses? A relação entre os empréstimos da banca... Alemã e francesa. Estes empréstimos não são da banca. Estes empréstimos são... Da Troika. Cerca do total da dívida que a Grécia tem, 60%, são dos países da zona euro. Isto é, estamos a falar de algo concertado entre o Banco Central Europeu e os países da zona euro. Isto é, terão que ser aprovados por todos os governos, alguns dos quais terão que ir aos parlamentos para serem aprovados. Depois temos 10% do Fundo Monetário Internacional e apenas os restantes 30% de outros empréstimos. Neste momento estamos a falar de algo residual. Ou qualquer coisa entre os 15% e os 20% de bancos que utilizam os seus fundos que pode ser qualquer um de nós. Nem todos os países do mundo têm um fundo de pensões público. Existem muitos países, como por exemplo a China, não têm um fundo público. Isto é, se eu quiser uma reforma, eu vou poupando algum dinheiro e coloco no meu banco. E esse banco coloca em determinados investimentos. E os investimentos da Grécia, como de um país, principalmente há 10 anos atrás, eram investimentos que garantiam alguma segurança. São fundos que são utilizados por pessoas normais. Isto é, estas perdas são perdas que vão sempre ser imputadas, no caso dos bancos, a clientes ou que investiram num fundo de pensões ou num fundo de obrigações. Nada. Questão. Gostava de concluir com um bocadinho de história da Grécia, uma curiosidade. A Grécia tem um feriado nacional, o dia 28 de outubro. Comemora-se o Dia do Não. Comemora-se o Dia do Não para comemorar a rejeição por parte do ditador Metaxas ao ultimato que foi feito pelo ditador Mussolini. Mussolini queria obrigar a Grécia a que entrassem as forças do eixo, nazis, alemães e italianos, que eles invadissem a Grécia e ocupassem posições estratégicas. Ou então a Grécia seria declarada inimiga. Reza a lenda que Metaxas respondeu com um simples "oh". Esse não levou à entrada da Grécia na Segunda Grande Guerra Mundial. Winston Churchill, na altura, teve esta expressão: antes costumávamos dizer que os heróis, aliás, que os gregos lutam como heróis. A partir de agora, teremos que dizer que os heróis lutam como os gregos. Quem conhece um pouco da história da Grécia sabe que é um povo muito heróico, muito patriótico. Quando colocado entre a espada e a parede, eles escolhem a espada e vão à luta. Obrigado.